Hoje eu quero tornar o teu estudo mais prazeroso, mais fácil. Porque sendo mais prazeroso, ele vai render mais. Tu aprende mais quando tu tá mais motivado, quando tu tem mais vontade de estudar. Tu vai conseguir estudar mais tempo, porque se tá mais prazeroso, tu vai conseguir ter maior resistência e para tu cansar menos, sofrer menos. Então, eu trouxe 8 dicas. As duas primeiras são questões um pouco mais filosóficas e as outras 6 são questões mais práticas. A primeira dica que eu quero dar é de o teu estudo ele ter sentido, ele fazer sentido. Há muito tempo eu li um livro que o nome dele é Em Busca de Sentido, do autor Viktor Frankl. E ele falava de judeus nos campos de concentrações e o que diferenciava entre as pessoas que resistiam àquelas condições e aquelas que não resistiam e acabavam indo para outro plano. E um ponto que diferenciava as pessoas era o sentido. Aquelas pessoas que resistiam, que ainda tinham força, eram aquelas pessoas que tinham ainda motivo para viver. Então era ali, eu tenho uma esposa esperando, eu tenho filhos esperando, eu tenho a minha família esperando, eu tenho algum trabalho que eu ainda preciso finalizar. Então elas tinham algum motivo, elas tinham um sentido. E claro que você não passa nem 1% das condições que os judeus passavam naquelas condições humanas do campo de concentração. Mas o ponto que eu quero chegar é que quando faz sentido, o desconforto ele se torna menos desconfortável. É muito mais difícil tu estudar para algo que não está fazendo sentido para ti, que não tem sentido para ti. Então eu vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, um cara que trabalha ali 8 horas por dia e ele quer mudar de vida fazendo um concurso. Você vai acreditar, pô, eu cheguei aqui em casa, estou cansado, ainda tenho que estudar depois do trabalho. É muito difícil ele manter isso se ele não tem um sentido. Mas se ele tem um sentido que é aquilo, ou é aquilo, é a oportunidade que ele tem de mudar de vida. É a oportunidade que ele tem de trabalhar menos, de ter uma condição de trabalho melhor, de ganhar mais. Aquilo passa a ter sentido e se torna mais fácil de fazer. A segunda dica que eu quero dar é que apesar desse vídeo ser um vídeo para ensinar como tornar prazeroso, nem sempre é prazeroso. Então, tem dias que realmente as coisas são ruins, as coisas são dolorosas, as coisas são cansativas. Eu sou um cara que gosto muito de estudar, gosto de treinar, gosto de fazer muitas coisas, mas tem dias que realmente não vai vir aquela vontade, não vai vir aquela motivação. E até vem muito na minha cabeça o seguinte pensamento: eu posso descansar, eu mereço descansar. Eu já estudei bastante. Por exemplo, ontem aconteceu isso. Ontem eu acordei muito cansado. Ontem foi sábado. Eu tinha estudado de segunda a sexta muito. E quando foi no sábado eu fiquei pensando, pô, hoje eu posso descansar, hoje eu estudei muito. Hoje eu tô cansado, hoje nem faz sentido eu estudar. Só que claro que esse estudo do sábado faz a diferença, faz diferença. E eu poderia descansar, porque não era um dia que eu tava com vontade de estudar, não era um dia que eu tava me sentindo bem. Mas de qualquer forma eu estudei, mesmo sabendo que esse dia não era um dia bom. Então nem sempre o estudo vai ser prazeroso. Vai ter dia mesmo que tu vai acordar sem vontade nenhuma e tentar continuar dessa mesma forma, apesar de não ser um estudo. Por exemplo, acordei muito mal esse dia, não dormi bem, não tô com vontade. Faz o que dá para fazer. Não vai ser um dia tão bom quanto o dia que tu tá motivado, tá com vontade, mas vai ser algo que vai fazer diferença. E aí a terceira dica, né, pra gente começar a transformar esse estudo em prazeroso, é a gamificação dos estudos. Transformar esse estudo como se fosse um joguinho de RPG. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho duas principais plataformas que eu uso nisso, que eu uso para isso. E a primeira ferramenta que eu quero falar, que me traz essa motivaçãozinha, vai ser o YPT. O YPT, ele é um aplicativo que ele funciona meio como um cronômetro dos estudos. Então, tu aperta no play, ele bloqueia os teus aplicativos do celular e tu conta as tuas horas de estudo. E por que que isso torna o meu estudo mais prazeroso? Por exemplo, aqui tem Mais os dias prazeroso. do, Por exemplo, do mês que eu estudei, aqui a tem os quantidade que eu dias estudei. Vendo do esses mês dias que eu aqui do estudei, mês, a a quantidade quantidade de que eu horas que eu estudei, estudei, me dá vontade e de sempre transformar os meus dias em laranjinhas desse jeito aqui, ó, esses laranjinhas escuros. E além disso, me dá orgulho ver o que eu fiz. Por exemplo, essa semana aqui do dia 23 ao dia 28. Me dá orgulho de saber, pô, estudei bem, me esforcei bem. Traz prazer. Traz essa comemoração com pequenos resultados, com pequenas vitórias. E é importante comemorar essas pequenas vitórias. É importante, por exemplo, pô, essa semana eu estudei bem. Eu sou feliz por isso. Isso me dá prazer saber que eu estudei bem. Então, com o passar do tempo,
eu vou Vendo cada esses vez dias mais aqui olhando do essas mês, a semanas e quantidade de sempre horas que eu querendo estudei, transformar me elas dá em dias. vontade Por exemplo, se tu pega essa de semana aqui do sempre dia 9 transformar ao dia 15, que foi o os final meus das minhas dias em férias, que eu parei de laranjinhas estudar, desse jeito fica aqui, ó, feião. essas laranjinhas Eu não quero que a escuros. minha semana seja E assim. além Eu quero disso, que todas me elas dá sejam orgulho preenchidas. ver o Eu que eu quero fiz, por deixar todas as exemplo. laranjinhas assim, ó. Além disso, ó, outro exemplo. Eu tenho Além esses disso, ó, outro gráficozinhos que exemplo. mostram o Eu tenho quanto eu estudei esses de cada disciplina. gráficozinhos que Então, mostram tudo isso o quanto eu transforma estudei de a cada experiência de disciplina. estudo como se fosse um Então, joguinho. tudo isso Como se eu estivesse transforma jogando a um experiência de estudo RPG. como se E que fosse o um meu joguinho, objetivo final, o meu como se eu boss estivesse final, é jogando realmente um passar RPG. na prova que E eu que o meu quero, ou passar na residência que eu quero, no concurso que eu quero, no vestibular. Tudo isso torna mais divertido. E outra parte que tem parte que desse tem aplicativo que eu desse gosto muito aplicativo que eu também, gosto muito é porque também, você pode fazer um é porque você grupozinho de pode fazer estudos um com os grupozinho de amigos estudos e tornar com os isso numa amigos competiçãozinha. Você e pode tornar olhar isso quantas horas numa seus amigos estão competiçãozinha. Você estudando pode e olhar assim quantas competir, horas seus vamos amigos estão competir quem estuda estudando mais e tal. E é muito competir, interessante, que é muito vamos competir quem interessante essa estuda mais e competição, tal. desde que seja saudável. A partir do momento E é que tu muito começa interessante a se essa comparar demais, a competição. ficar triste que outras pessoas estudam mais que E é tu, muito isso tá tornando interessante errado. essa A questão é competição desde que competir seja mais para se saudável. divertir Desde e que não para competir e ficar triste porque alguém estuda mais que a tu, partir do alguém faz momento que mais tu que tu. começa Ninguém vive as mesmas a se condições que comparar você, demais, a ficar ninguém é triste você. que Então, outras pessoas o que você estudam tem que mais que fazer tu, é isso ser o está melhor que tornando você pode errado. ser. A competição, olhar para os outros, deve servir apenas como um parâmetro. Por exemplo, eu ver um cara, pô, ele tá estudando mais do que eu. O que que ele faz que eu posso fazer? E não olhar com um olhar de tristeza. Pô, aquele cara estuda mais que eu. Pô, tô muito triste com isso. Pô, eu preciso ser melhor. Não, olhar e aprender com quem é melhor. E aí eu trouxe mais outras fotos aqui, ó. Por O exemplo, ó, tempo tem aqui total o da minha tempo total semana da de minha semana de 48 quarenta e horas. oito horas. E a minha intenção é E a minha sempre estar intenção é olhando sempre e estar olhando e mantendo essas horas mantendo essas horas semanais acima semanais de 40 acima de horas. 40 Me horas. torna Me motivado. Eu torna penso assim, motivado. Eu penso pô, assim, no final da pô, no semana vai final da ficar semana muito vai ficar muito bonitinho. Eu vou ter bonitinho. mais de Eu vou 40 ter horas mais de 40 horas semanais. semanais. Imagina no final do Imagina no mês. final do mês. Como era um Como mês, era um metade de mês, férias, metade de metade de férias, aula, metade de não vai aula, ter não muito. vai ter muito. Mas Mas talvez eu consiga talvez eu algum mês consiga algum completar mês 200 horas completar de estudo. 200 horas de Então, estudo. Então, eu eu acho acho isso isso muito muito divertido. divertido. Torna Torna uma uma experiência experiência como se como se fosse um fosse um jogo. jogo. E o outro E o outro aplicativo que eu aplicativo que eu utilizo, utilizo, que faz essa que gamificação, apesar de ser focado mesmo em revisões, é o eu, Anki. eu gosto de usar Então, extensões, eu por gosto de exemplo. usar extensões, por exemplo. Aqui nesse final Aqui me nesse mostra as final minhas me revisões mostra por dia. Olha esses quadradinhos as aqui, ó. minhas Esses revisões por quadradinhos dia. verdes. Eu quero que Olha esses esses quadradinhos quadradinhos fiquem aqui, ó. todos Esses verdinhos assim. quadradinhos verdes. Eu quero Menos que no esses domingo, porque quadradinhos realmente fiquem domingo é o todos meu descanso, eu verdinhos não quero assim. estudar. Então eu quero que esteja Menos no domingo, todas porque essas realmente domingo fileirinhas é o meu assim, ó. descanso, eu não quero estudar. E Então eu quero torna que esteja divertido. todas Porque essas eu fileirinhas sinto assim, ó. que, além do estudo, eu E tô torna meio que divertido. brincando, Porque tornando isso eu aqui sinto bonitinho que, com o além meu do estudo, eu estudo. tô Então eu meio que preciso fazer brincando, todos os dias. tornando Às isso vezes aqui eu nem tô com bonitinho vontade de com o meu fazer isso estudo. aqui, nem tô com Então eu vontade de preciso revisar, fazer mas eu todos os dias. reviso Às vezes eu para que eu nem tô com complete os vontade de fazer isso quadradinhos aqui, e que nem torne tô com todos esses vontade de quadradinhos revisar, mas mais eu reviso. bonitinhos. Para E que eu aqui nessa complete os parte ele dá quadradinhos mais e dados, que ele torne todos dá esses quadradinhos quantos eu mais bonitinhos. fiz, a qualidade, né? E Quantos eu aqui tô nessa parte ele acertando, dá quantos mais por dados, cento ele eu tô dá acertando, quanto quantos tempo eu eu tô levando fiz, por a cartão. qualidade, né? E Quantos eu tudo tô isso transforma a acertando, quantos experiência um por pouco cento mais eu tô divertida, o acertando, estudo um quanto pouco tempo mais eu tô divertido. levando por Ah, eu quero cartão. fazer o máximo E de tudo cards isso no transforma a menor tempo experiência um possível, eu pouco quero mais acertar divertida, o mais. estudo um E pouco o mais mesmo que divertido. deveria Ah, eu quero fazer fazer o com máximo de questões cards simuladas, no pegar menor um tempo simulado, possível, eu pô, quero quero cada acertar vez mais mais. acertar mais. E E o fazer essa mesmo competição saudável com os amigos. Ah, quanto é que tá acertando o simulado? Tentar acertar mais. Tentar competir com as questões, quem acerta mais. Transformar tudo numa forma de um jogo. Então, se divertir um pouco mais nos estudos. A quarta dica é colher os prazeres do resultado desses estudos. Quando tu vai estudando muito a longo prazo, isso vai trazer muitos resultados positivos. Tu vai perceber que tu vai melhor nas provas, tu vai perceber que tu vai melhor nas questões. E sempre sentir o prazer disso, né? Sentir o gosto por isso. Por exemplo, de estar fazendo uma questão e tu saber muito bem sobre aquele assunto. Tu vê algum assunto assim, por exemplo, falado na rua, vendo na televisão, tu falar assim, pô, sei muito sobre esse assunto aqui. Ou tu vai fazer um simulado e tu vê a tua evolução e sempre colher esses prazeres, porque torna mais motivador os estudos. Tu percebe que os estudos eles estão trazendo resultados. E às vezes tu tem pressa demais para esses resultados. Acho que de 2 semanas não tô vendo melhoria. Só que isso acontece a longo prazo. Mas é importante tu colher sempre todos esses prazeres. Por exemplo, pô, eu estudei 8 horas. Pô, que bom que eu estudei 8 horas. Sou muito feliz, sou muito grato que eu estudei 8 horas. Fiz uma prova, fui bem. Ficar feliz com essa prova, vai tirar um 9. Ah, mas um cara lá tirou 10. Mas, pô, tu estudou e tu tirou um 9. Esse 9, ele não seria 9 se tu não tivesse estudado tanto. Aquele cara pode ter estudado mais, pode ter estudado menos, mas se tu tivesse estudado menos, tu iria tirar um 8,5, um 8, um 7. Então, colher esses resultados, ser feliz, ser grato pelos resultados. A quinta dica é um costume que eu tenho e que pra mim faz muito sentido, que é, eu acordo e eu estudo. A primeira coisa que eu vou fazer é estudar. Eu não vou comer, eu não vou me exercitar, eu não vou fazer nada. A primeira coisa que eu vou fazer é estudar. E isso aqui vai por uma lógica de almoço e sobremesa. Tu nunca come a sobremesa para depois almoçar. Porque o almoço é pior. O almoço é menos prazeroso, é a obrigação. A sobremesa que traz o prazer.
Então, quando tu acorda e fala assim, eu vou preparar meu café da manhã, tomar meu café da manhã e depois eu vou estudar. Eu sou um cara que eu como mexendo no celular. Então, eu tô comendo aqui, eu vou assistir uma série, tô assistindo TikTok, alguma coisa assim. Então, meio que começa o meu dia já sendo exposto ao que é divertido, ao que é bom, ao que não é obrigação. Já quando eu acordo e estudo, eu já começo o dia no que é obrigação. Então, quando eu vou estudar, então quando eu vou comer, é meio que a sobremesa. Então eu tô tendo o prazer, eu tô tendo a sobremesa da refeição, que foi aquele estudo. Então eu tô descansando no estudo quando eu vou comer. E tem muita gente que faz um ritual, uma rotina que deixa o estudo um pouco mais longe para a hora de acordar. Tem gente que deixa esse estudo muito depois da hora de dormir. Por exemplo, tem gente que acorda, vai para academia em jejum, depois toma banho, se arruma para faculdade e aí prepara o café da manhã, toma o café da manhã e só aí depois vai estudar. Só que esse tempo todo foi tempo sem estudar. E tempo sem estudar é descanso. Mas ele está descansando de quê? Ele não está descansando de nada, porque ele começou o dia, ele não estudou nem um segundo ainda. O início do dia é o que eu estou menos cansado, o que eu menos acumulei fadiga do dia. Então, eu acordo e já começo a estudar pelo menos de meia hora a uma hora antes de eu começar, antes de eu comer. E a sexta dica tem muita relação com essa quinta dica, que é passar poucos intervalos sem estudar. Vou explicar aqui. Vou até desenhar. Calma aí, eu vou desenhar pra ti. Imagina que aqui seja a hora que tu acorda e aqui a hora que tu dorme. Imagina o seguinte. Quando tem intervalos muito grandes sem estudar, é como se tu tivesse tudo que não é estudo, é descanso. Então o cara que ele acordou, e ele já acordou descansando, um bom tempo descansando, sem nem ter estudado, e aí começou a estudar no bloquinho. Ele passa um bom tempo sem estudar, e depois ele pega e estuda outro grande bloco. Passa um bom tempo sem estudar, e estuda um grande bloco. Não tem problema de fazer dessa forma, mas vamos pensar o seguinte. Quando tu pega blocos muito grandes de estudo, por exemplo, eu passei 3 horas estudando. Depois das 2 horas, a tua concentração vai ser muito menor, tu vai estar muito mais cansado. Quando eu falo para não ter grandes intervalos sem estudar, não é que porque tu precisa descansar. É, por exemplo, tu vai para academia. Uma coisa que eu gosto de fazer é, eu vou para academia e antes de almoçar, em dias eu ir para academia e almoçar, eu vou para academia, estudo e depois almoço. Porque quando eu fui para academia, eu estou descansando no estudo. Então eu estudei, eu cansei novamente para poder descansar de novo almoçando. Então eu não tive esse grande intervalo. E além disso, esse muito tempo sem estudar começa a te desmotivar. Da mesma forma daquela que da dica passada de acordar e estudar, é porque tu se sente mais motivado. Tu já começa o dia estudando. Quando tu acorda e passa um bom tempo sem estudar, um bom tempo sem a obrigação, só tendo coisas boas, tu acaba que não tem mais gosto por estudar. Pô, tu tá na coisa boa, tu vai ter que passar um bom tempo acostumado com o que é bom para ter que voltar para o que é ruim, que é estudar. Não há problema em fazer blocos grandes de estudos. O problema é, por exemplo, tu deixar várias coisas que são não estudo juntos. Vou dar mais um exemplo. Calma. Imagina que tu vai lavar roupa e ir no mercado. Tem essas duas coisas para fazer. Tu pode pensar, vou logo resolver tudo que não é estudo para depois eu estudar. Mas o melhor é tu estudar, lavar roupa, porque lavar roupa vai ser um não estudo. Então tu vai estar descansando a cabeça enquanto tá lavando a roupa. Volta a estudar e depois vai no mercado. Então, ir ao mercado e lavar roupa, meio que tomou um descanso do estudo. A sétima dica é dormir o suficiente. Dormir é importante demais para os estudos. Dormir é consolidar a memória. Dormir é estar descansado para o próximo dia. Quando tu dorme mal, tu tem problemas de concentração e tu tem uma percepção de esforço maior. Imagina o seguinte, um dia que tu dormiu 8 horas e tu vai estudar 2 horas seguidas, tá beleza. Um dia que tu dormiu 4 horas e tu vai estudar 2 horas, essas 2 horas, por mais que sejam as mesmas 2 horas da situação passada, tu vai se sentir muito mais difícil, vai ser muito mais sofrido, tu vai sofrer muito mais. Então, tu vai ter um estudo com uma menor concentração e se estressando muito mais. Muito cara fala, abdica o teu sono para tu estudar. E assim, pode existir contextos que sejam viáveis, o cara realmente não tem tempo nenhum e precisa abdicar desse sono para estar estudando. Mas numa condição normal, tu dormir 1 hora a menos, para ter 1 hora a mais disponível de tempo para tu estudar, não faz sentido, porque tu estuda pior, tu vai ter uma rotina que vai ser muito mais sofrida, muito mais, tu vai sofrer muito mais, tu vai se estressar muito mais para ter essa 1 hora disponível, que às vezes tu não vai nem conseguir aproveitar. E eu falo dormir o suficiente porque tem gente que consegue se sentir super bem dormindo 6 horas, tem gente que dorme 5 horas e se sente bem. Eu, por exemplo, eu me sinto bem dormindo 7 horas. Então, uma coisa que esse ano, esse semestre, eu tô batendo muito na tecla é me controlando para conseguir dormir o suficiente. Então, eu faço de tudo para que o meu sono ele seja 7 horas e ele seja bom. Então, quando dá 9 horas, eu durmo 10 e meia. Quando dá 9 horas, eu já volto para casa, já ajeito minhas coisas. Se possível, como muito antes, tento comer muito antes, apago as luzes, faço de tudo para melhorar a qualidade do meu sono. Então, nesse semestre, nesse ano, eu venho controlando muito isso e tá fazendo muito sentido, porque eu consigo ser muito mais
constante, os dias passam a ser muito mais iguais. Por exemplo, se eu deixo o sono à toa, tem dia que eu durmo 6 horas, nesse dia eu vou estar muito mais para baixo do que no dia que eu dormi 8 horas. Então, eu vou estudar pior em qualidade e pior em quantidade. Mas se eu durmo todo dia o mesmo tanto, acaba que fica constante. Tanto o meu humor quanto a minha motivação, ela fica meio constante. Todo dia eu acordo que meio que do mesmo jeito. Algo passa a ser uma disciplina. Eu tento dormir bem todos os dias. Eu tento controlar o máximo de fatores para que eu consiga dormir bem. E a oitava e última dica é não perder tempo sem fazer nada. Tem muitas situações que a gente não estuda porque, pô, não tá dando para estudar. Imagina o seguinte, tu é um cara que pega ônibus todo dia para tu ir pra faculdade, pro teu cursinho. Enquanto tu pega esse ônibus, pô, é muito difícil tu pegar e sacar um notebook, um tablet, um caderno, e tu começar a ajudar um assunto. Mas é possível que tu faça outra coisa. Por exemplo, tu pode fazer questões, se tu quiser um bom banco de questões, estratégia médica, estratégia vestibular, estratégia militar, todos têm um cupom Lopes para tu comprar. Voltando ao assunto, tu pode fazer essas questões, tu pode revisar antes, tu pode ler alguma coisa no teu celular. O que eu recomendo é realmente revisar, né, o flashcards ou fazer questões. Então, esse é os que eu mais recomendo mesmo, porque tu torna produtivo esse tempo. Então, imagina o seguinte, imagina que tu pega 1 hora de viagem. Essa 1 hora, tu pode transformar essa 1 hora em um estudo, e novamente, tu não vai passar esse intervalo de tempo sem estudar, tu vai ter aproveitado esse tempo e vai contar com mais horas de estudo. Então, uma revisão ou questões que tu deveria fazer depois, tu está fazendo nesse horário. E isso não se aplica somente para a questão de transporte. Muitas outras questões, por exemplo, quando eu vou para o hospital, às vezes eu fico sem fazer nada, né? Tipo, tô totalmente desobrigado. Eu tiro meu celular e começo a revisar meus flashcards. Então, em vez de eu pegar um tempo que eu tô lá sem fazer nada, perdendo meu tempo, eu tô lá revisando, eu tô conseguindo estudar mais, eu tô conseguindo aproveitar mais as 24 horas que eu tenho.